faz presente ali a nossa Carol Leite, né? Vamos estar orando a Deus pela vida da serva do Senhor. E vamos estar clamando, porque Deus ainda tem coisas grandes para fazer nesse lugar. Você acredita? Porque nós já oramos, já adoramos o Senhor através dos gestos, mas agora chegou a hora do Senhor falar conosco através da sua palavra. Este é o melhor momento, o momento da palavra de Deus. Amém? Vamos nessa noite estar convidando a jovem para estar sobre o altar. Vamos estar apresentando a vida da serva do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Soberano Deus e eterno Pai querido, Pai de amor, Pai da glória. Meu Deus, neste momento, Senhor, queremos colocar a tua filha diante do teu altar, diante da tua santa presença. Meu Deus, eu creio que o Senhor, Pai, já ministrou a tua palavra no coração da tua filha, para ela estar passando para a tua igreja nesta noite. Meu Deus, continua falando conosco de uma forma linda, especial, porque o Senhor está nesta noite, neste lugar, e o Senhor ainda tem muitos bênçãos para dispensar sobre as nossas vidas, através da sua palavra que é verdadeira e fiel. Fala conosco, usa a tua filha, Senhor, com grande poder, com grande glória neste lugar, segundo a tua vontade, o teu querer, o que nós te pedimos, crendo e confiando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja recebe a serva do Senhor nas palavras do Pai. Paz do Senhor. Amém. Gente, é uma responsabilidade muito grande, né? Estar aqui, subir nesse lugar. E é uma grande honra para mim poder estar aqui com você nessa noite, para poder exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor e receber mesmo da parte de Deus aquilo que Ele quer comunicar aos nossos corações. Amém. Então, antes da gente começar, eu queria orar mais uma vez com a igreja. Enquanto eu orava, perguntava ao Senhor qual palavra Ele queria trazer nessa noite, Ele direcionou meu coração para o texto de Jeremias 31, e é o que a gente vai ler nessa noite. Mas antes disso, eu queria relembrar uma história que muitos aqui já conhecem, que é Jesus no tanque de Betesda. A Bíblia vai nos relatar que Jesus, ele estava com seus discípulos e ele estava operando grandes milagres e maravilhas por todo Israel. E aí chega um momento em que ele vai até o tanque de Betesda. O tanque de Betesda era o lugar onde pessoas que precisavam de cura ficavam em torno de um tanque, perto de um tanque. E quando as águas se movimentassem, era como se o anjo de Deus tivesse descido naquele lugar. Então quem entrasse primeiro no tanque receberia o toque do céu e seria curado. Só que o que é realmente impressionante nessa palavra é que as pessoas elas estavam tão esperando um toque do céu que vinha do tanque, um mover de Deus que viria de um certo lugar que eles não perceberam quando o próprio Jesus chegou no lugar. Eles esperavam a manifestação de Deus de uma forma e Deus resolveu vir de outra. E a palavra nos conta que quando ele chegou nesse lugar, ninguém reparou nele, ninguém olhou para ele. O Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos tinha chegado nesse lugar e todos aqueles que dependiam dele, precisavam dele, não conseguiram vê-lo. E a palavra conta que ele vai até um homem que não podia andar. Nem esse homem que precisava tanto do Senhor conseguiu reconhecer ele naquele dia. E ele vai até esse homem. E depois ele vai embora e todas aquelas pessoas continuaram esperando um toque do céu, sem nem perceber que o próprio Deus tinha pisado naquele lugar. Então vamos nos colocar em oração nessa noite, antes da gente entender mesmo da parte do Senhor aquilo que Ele quer ministrar. E eu oro, Pai, para que você venha a colocar os nossos olhos, Jesus, naquilo que verdadeiramente importa. Nós não queremos, Deus, estar esperando uma manifestação do céu e toque do Senhor, as águas se movimentarem quando o anjo descer e ficarmos desapercebidos quando você chega no lugar, Jesus. Nós queremos ouvir os seus passos, nós queremos reconhecer a sua voz quando você chega, Deus. A sua presença já se faz presente nesse lugar, Jesus. E que você torne os nossos corações sensíveis para te perceber. Que nós não sejamos os mesmos de quando chegamos e quando nós vamos sair. Nós queremos ser marcados pela sua visitação, Jesus. Não pelos sinais que nós esperamos, não pelas manifestações que nós esperamos, mas pela sua presença nesse lugar, Jesus. Então vai em cada coração, Deus. Sensibiliza, Espírito
Santo, cada um aqui que precisa, Deus, precisa do seu toque, precisa da sua cura, precisa da sua presença. Eu te peço, Espírito Santo, que você venha tocar, a fazer com que o coração que voltou a ser de pedra se faça de carne mais uma vez, que o coração frio volte a queimar de amor por você, Jesus, e que a gente possa perceber os seus passos chegando nesse lugar, porque você já se faz presente, nós não queremos te perder de vista, Jesus. É isso que eu oro e te peço nessa noite. Amém. Eu quero abrir com os irmãos a palavra que está lá em Jeremias 31. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado e exaltado. Glória a Deus. Eu acho que muitos aqui já conhecem, né, o livro de Jeremias. E ele é conhecido como o profeta chorão, porque aconteceu uma grande guerra em Jerusalém. Ela foi tomada, né, por um reino muito grande, e eles foram levados cativos. Então o livro de Jeremias vem com profecias muito duras da parte do Senhor em relação a Jerusalém, porque eles estavam sendo um povo rebelde, que se desviou dos caminhos do Senhor. Eles diziam ainda adorar a Deus, mas eles levantaram altares para outros deuses. Então o Senhor vem com castigo sobre esse povo. E Jeremias ele começa a profetizar sobre tudo isso. Só que no texto de Jeremias 31 a gente vê a revelação do coração de Deus. Porque Deus ele é bom, Deus ele é misericordioso. Ainda que ele exerça a sua justiça não está em oposição ao seu amor, à sua misericórdia. Porque Deus é assim. O caráter dele não se diverge. As características do Senhor, elas não desconversam entre si. Pelo contrário, uma conversa com a outra. Então Deus ele vem exercendo juízo sobre Israel. Ele vem exercendo, sim, disciplina sobre Israel. Mas no versículo 31 a gente vê o tamanho da misericórdia do Senhor sobre Israel. Primeiro eu queria ler com vocês a partir do versículo 18, que diz assim: ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me disciplinaste, como a um bezerro indomado, e fui disciplinado. Traze-me de volta e voltarei, porque tu és o Senhor, o meu Deus. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no meu peito. Estou envergonhado e humilhado, porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. E aí Deus diz: não é Efraim, meu filho querido, o filho em quem tenho prazer. Cada vez que falo sobre Efraim, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade, tenho em meu coração por ele grande compaixão. Declara o Senhor. Versículo 21. Coloque marcos e ponha sinais nas estradas e preste atenção no caminho que você trilhou. Até aí, inicialmente. Aqui a gente tem o retrato, né, de Efraim enquanto filho do Senhor. Vocês podem se assentar. A gente tem aqui o retrato, né, de Efraim enquanto filho do Senhor, se arrependendo dos caminhos que escolheu seguir, que iam totalmente contrários a tudo aquilo que o Senhor tinha para eles. Eles escolheram ir para um lugar que o Senhor nunca havia ordenado. E aqui, no capítulo 31, a gente tem o retrato de Efraim se arrependendo diante do Senhor. E Deus não é aquele Deus que vira para ele e fala bem assim: já estava na hora de você se arrepender, você é um filho indisciplinado, você é um filho rebelde, tá bom, eu vou te aceitar de volta, como se o coração do Senhor fosse duro. Porque não é. Deus diz: ele é o meu filho querido, em quem tenho prazer. E cada vez que falo sobre ele, mais intensamente me lembro dele. Por isso, com ansiedade, tenho meu coração por ele grande compaixão. Nesse momento, mesmo diante do juízo do Senhor que estava sendo exercido sobre Israel, Deus mostra o coração compassivo dele sobre o próprio povo. Um povo que, mesmo andando em rebeldia, ainda podia desfrutar do amor e da misericórdia do Senhor. Então, enquanto eu orava ao Senhor e me questionava qual a palavra eu deveria trazer, assim que eu recebi o convite, eu acreditei que eu iria pregar sobre uma coisa, que eu iria falar sobre uma coisa, e já estava tudo pronto, e Deus falou assim para mim: não, antes de você pregar sobre isso, antes de você falar sobre isso, você tem que falar sobre outra coisa. Assim que eu me converti, isso é um pouco do meu testemunho, eu fui a minha vida inteira ateia, eu nunca tinha acreditado em Deus, nunca acreditei. Um dia eu tive um encontro com o Senhor no meu quarto, e aí tudo mudou na minha vida, e eu nunca tinha escutado falar que Jesus iria voltar, nunca na minha vida. E aí quando eu me converti,
que eu soube que Deus existia, que Ele tinha me amado, morrido por mim, que Ele tinha me justificado, me feito parte da sua família, e Ele ainda ia voltar, a minha cabeça voltava a explodir de tanto amor, de tanta informação que eu tentava processar. E eu fui muito marcada pela mensagem da volta de Jesus quando eu me converti. E aí eu comecei a entrar de cabeça e estudar sobre isso, procurar saber sobre isso, porque meu coração começou a queimar sobre a vinda de Cristo, queimar por Cristo. E por muito tempo, assim, isso queimava no meu coração. E eu percebi que aos poucos eu fui me apaixonando mais pelo plano do que pela pessoa de Cristo. Muitas vezes a gente canta, a gente fala Maranata, em Jesus, e a gente está muito mais ansioso, esperando muito mais o momento em que Jesus vai vir e fazer todo aquele alvoroço no mundo, e tudo vai mudar, e todos vão ter que se prostrar diante dele, do que no próprio Cristo. A gente esquece muitas vezes que é o próprio Jesus que vai estar em carne nessa terra com a gente. E a gente passa a se apaixonar mais pelo plano do que pela pessoa dele. Então o Senhor colocou no meu coração de que antes que a gente cante Maranata, antes de que a gente fale sobre a vida de Cristo, a gente precisa se apaixonar por Ele de novo. Porque a gente perdeu a paixão pelo Senhor. A gente às vezes vem no culto para poder bater ponto, para falar, eu vim no culto domingo, tá tudo bem, meu Deus, então, mas não queima mais, a paixão não existe mais. Houve um momento da sua vida onde você provavelmente se rendeu aos pés de Cristo, onde você falou, Ele é tudo que eu preciso para sempre, Ele é suficiente, Ele é santo, Ele é digno, e eu quero gastar a minha vida para conhecer esse homem. E o tempo foi passando, e o fogo foi diminuindo, e a paixão foi diminuindo, até que agora Ele é bom acreditar em Deus, é bom servir a Deus. Mas será que o seu coração ainda tem chamas vivas que vêm diretamente do altar de Deus sobre você? Será que o nosso coração ainda queima pelo homem que fez a promessa e não pela promessa? A gente às vezes tem colocado os nossos olhos, a gente tem colocado o nosso coração, os nossos desejos naquilo que não é importante. A gente esquece do Senhor muitas vezes, a gente esquece de quem Ele é, a gente esquece da majestade, da glória, a gente canta sobre isso, a gente ministra sobre isso, mas a gente sai do culto e nem lembra que isso é real. Que mesmo quando a gente termina esse culto e sai daqui, existe um homem assentado no mais alto lugar, rodeado de anjos e querubins, e Ele é adorado de eternidade em eternidade. E aí a gente vai para as nossas casas, e amanhã é segunda-feira, e o dia é corrido, e os dias são difíceis, e aí a gente precisa de um novo domingo para lembrar para a gente que esse Deus é glorioso, é belo e é digno. E eu creio de todo o meu coração que o Senhor quer colocar brasas novas nesses corações. Nos corações que queimavam, mas já não queimam mais. Nos corações que o fogo está apagando. Talvez eu estou pregando aqui para pessoas jovens, eu estou pregando para adultos, eu estou pregando para anciãos, eu estou pregando talvez para pessoas que têm uma vida maior que a minha idade de caminhada com Cristo. Mas não é sobre número, não é sobre quantos anos eu estou com Jesus. Mas será que eu ainda sou apaixonado pelo homem que me encontrou aquele dia? A minha vida nunca mais foi a mesma. E nós precisamos colocar os nossos olhos de novo no Senhor. Então, a palavra do Senhor nos diz bem assim. Jesus ele vai pregar no livro de Mateus, no sermão escatológico de Mateus 24. E a palavra do Senhor nos questiona. Será que naquele dia, no dia em que o Senhor retornar à terra, Ele ainda vai encontrar fé? Será que Ele ainda vai encontrar corações apaixonados? Será que se o Senhor estivesse aqui agora, se o Senhor aparecesse agora na sua frente, qual seria a sua reação? Você trataria Ele como alguém íntimo, conhecido, meu mestre, como eu esperei para te ver? Ou você nem saberia como se comportar, porque você não tem intimidade com esse homem? Será que você quer ver os grandes sinais e maravilhas que Ele vai operar? Ou você quer ver a beleza da face dele? Porque Apocalipse diz que o seu olho brilha, que o seu olho está em chamas e que a sua face é como a luz do sol em toda a sua face. E o Senhor quer revelar a sua beleza nesses dias, porque é só a revelação da beleza de Deus que pode mudar os nossos corações. Então, esse capítulo de Jeremias traz muito isso no meu coração. Um filho que se rebelou ao Senhor. E rebelar, muitas vezes a gente associa a sair da igreja, a se desviar, a seguir outros caminhos.
vocês, mas tem muita gente dentro da igreja que já não ama mais o Senhor, que já não é mais apaixonado por Ele, como eu falei. Então desviar não é só escolher o pecado, escolher o que é errado, mas é caminhar na direção oposta de onde Deus está. Isso não necessariamente significa que você vai viver uma vida de um ímpio, porque você pode estar aqui dentro e nem conhecer mais esse homem. Você escuta sobre ele toda semana, alguém prega sobre ele, mas você não conhece intimamente. Jesus, ele diz: quando orares, fecha a tua porta, fala com teu pai que já está em secreto. E todos os dias existe um pai, o pai que está nos céus, que enviou o seu filho para a terra, que te espera em um lugar, e muitas vezes a gente não aparece. Quanto tempo faz que você não aparece? Quanto tempo faz que ele te espera todos os dias naquele lugar? E você fala: hoje foi muito cansativo para mim, amanhã eu leio minha Bíblia, amanhã eu oro, ou então eu vou esperar o culto de domingo para Deus falar alguma coisa comigo, mas você não cultiva um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Porque uma coisa é conhecer a Cristo, outra coisa é saber quem Ele é. Se eu perguntar aqui para vocês, se vocês conhecem alguma pessoa famosa, muitos vão dizer que sim. Mas vocês se relacionam com essa pessoa, vocês têm intimidade com essa pessoa, isso já é outra coisa, isso é algo completamente diferente. Então Deus, ele tem levantado nesses dias amigos de Deus, pessoas que caminham com Ele, que conhecem o seu plano. Deus tem liberado coisas sobre essa terra, assim como Ele liberou no tempo dos profetas. Ele está fazendo de novo. Ele está levantando homens e mulheres que têm anunciado que é próximo à sua vida, de que Ele não tardará sobre essa terra. A gente tem na Bíblia o tempo em que Deus ficou em silêncio por 400 anos. E é o que marca a transição do Antigo para o Novo Testamento. Deus ficou em silêncio. Mas muitos têm achado, muitos têm pensado que o Senhor não está mais fazendo como fazia antes. O século XX foi um século marcado por avivamento, por homens e mulheres de Deus. E muitos hoje acham que aquilo já passou. Mas deixa eu te falar uma coisa: é no meio do caos que Deus faz brotar algo novo. É no meio das guerras, é no meio das lutas. A gente olha para a nossa sociedade, a gente olha para o nosso mundo, a gente olha para todos os lados e a gente fala: está perdido, não tem mais jeito. E Deus fala: é eu que criei, fui eu que criei esse contexto. É no meio do caos que o Senhor manifesta a sua glória. Não há outro lugar. Durante toda a Bíblia, durante toda a Escritura, a gente vê Deus liberando decretos do céu, nos períodos em que Israel mais precisava. Foi quando Israel estava no deserto que o mar abriu. Foi quando Israel estava no deserto que o maná desceu, que a água saiu da rocha. Então, quando a gente olha para todas as circunstâncias ao nosso redor e fala: não tem mais jeito, o Senhor fala: coloque os seus olhos em mim, porque eu estou fazendo algo. Todo o meu coração, que o Senhor tem chamado homens e mulheres por toda a terra para participar do que Ele está fazendo no mundo. E eu não sei você, mas eu não quero ficar de fora do que Deus está fazendo. Ele está fazendo algo novo em meio ao caos, e eu não quero ficar de fora disso. E aqui entra o versículo 31, que eu acho que fala muito, o versículo 31 não, é o início do capítulo 31, que eu acredito que casa muito com o restante do texto. Quando Israel está rebelde, resolve voltar ao Senhor, e ele fala: ai, me desculpa, Deus, eu me arrependi. Deus fala: tá tudo bem, pode vir para mim, eu vou ter compaixão de você porque eu te amo e você é o meu filho. A gente tem a explicação de quando e como isso acontece. No versículo 31, o capítulo 31, versículo 2, vai dizer assim: assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. E foi depois disso daqui, de fugir da morte e encontrar favor no deserto, que o Senhor começou a trabalhar no coração desse povo, que era obstinado, que não queria saber dele, para que agora eles se voltassem para Deus de novo. Então eu creio
desse lugar se envolvam com o plano dele, com aquilo que ele está fazendo no mundo. E o Senhor tem começado algo novo. Irmãos, como eu falei, eu comecei a estudar muito sobre a vinda de Cristo. E muitos dizem assim, está muito perto, vai ser logo, num piscar de olhos. E eu creio, assim, de forma sóbria, que se não for na nossa geração, vai ser na próxima. Os sinais estão cada vez mais claros. A gente olha para o mundo e muitos dizem assim, tem maldade como nunca, terremoto como nunca, desastres ambientais como nunca, mas não é isso que mostra que Jesus está próximo, porque isso aconteceu sempre. Desde que o mundo é mundo e o pecado está no mundo, isso tem acontecido. Mas existia uma promessa de que Deus não iria começar nada a respeito do fim dos tempos, enquanto Israel não estivesse restaurado enquanto povo. E tem menos de um século que Israel se restaurou enquanto povo. Eles passaram séculos dispersos, espalhados pelo mundo, e só há cerca de 60 anos atrás que eles foram reconhecidos de novo enquanto país, enquanto Estado, governado pelos próprios judeus. E esse é o maior sinal. A gente coloca muita pilha em muita coisa que não é o que aponta para o fim dos tempos. Mas eu falo para vocês que existem sim evidências sólidas de que Cristo está mais perto do que nunca na história. E será que naqueles dias ele vai encontrar fé na terra? Será que naquele dia ele ainda vai encontrar corações apaixonados? Porque quando ele diz o amor de muitos se esfriará, ele não está falando do mundo, não. Ele está falando do povo dele. O amor de muitos se esfriará. Mas eu quero permanecer com o meu coração em chamas para o Senhor. Quando ele pisar o pé nessa terra, será que ele vai encontrar amor e fogo no seu coração? Será que ele vai encontrar disposição de continuar amando ele? E se você for perseguido, o Oriente Médio, vai você ser cristão lá? Você é preso, você é morto, sua família é ameaçada. Vai ser você cristão lá. Será que a gente fala muito sobre se entregar por Cristo? Eu estou disposta a sofrer por Cristo, mas os nossos sofrimentos são muito pequenos comparado ao que os homens da Bíblia e homens de lugares perseguidos realmente sofrem. As perseguições são totalmente diferentes. A gente acha que, óbvio que também é uma perseguição. A gente acha que ser perseguido, talvez no trabalho, permanecer firme, é como se fosse, meu Deus, olha como eu sou perseguido, e sim, e que você permaneça firme, fiel ao Senhor nesse lugar onde você é perseguido. Mas deixa eu te falar, e se as coisas piorarem? E se um dia o amor pelo Senhor custar a sua vida? Será que você entrega? Será que você está disposto? Será que você é como Pedro, que fala, se for preciso eu até morro por você? Mas quando é abraçado, fala, eu nem conheço esse homem. Então eu creio que o Senhor ele tem firmado os nossos corações naquilo que importa. Porque as coisas podem piorar. Falar do fim dos tempos, falar sobre a vinda de Cristo é sim glorioso, é lindo. Porque Jesus vai vir, Jesus vai colocar os pés nessa terra. O livro de Zacarias diz que um dia ele vai pisar no Monte das Oliveiras e o monte se fenderá no meio com a glória de Deus. Ele vai pisar nesse mundo e ele vai colocar todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ele vai fazer com que cada homem e mulher se dobre diante dele. E aqueles que não se dobrarem por amor terão que se dobrar diante da justiça do Senhor. Mas todo joelho vai se dobrar. Mas antes disso, antes de todo esse glorioso plano acontecer, e se as coisas piorarem para o seu lado? A gente fala, Maranata, hora vem, e a gente imagina que vai ser tudo lindo como um livrinho de contos de fadas. Mas e se a coisa apertar para o seu lado? Será que o seu amor pelo Senhor está firme o suficiente para não só viver por Ele, como morrer por Ele? Será que só vir nos cultos de domingo vai sustentar a sua fé se as coisas se apertarem para o seu lado? E eu creio com um coração muito sincero, verdadeiro, dirigindo vocês, de que só uma revelação da beleza de Deus faz a gente permanecer nesse lugar. Só a revelação de quem Ele é, de como Ele é lindo, de como Ele é belo, de como Ele é tudo que a gente precisa, vai fazer com que a gente permaneça nesse lugar.
tem. É olhar para toda a sua vida e falar: eu posso perder isso aqui em um segundo, mas o Senhor certamente permanecerá, porque Ele não muda, porque Ele não muda, porque Ele permanece além dos tempos, além das gerações, além de todas as coisas. Ele é aquele que permanece, mesmo quando Israel se desviou, mesmo quando Efraim escolheu ir para caminhos totalmente distantes de Deus. Ele fala: por você eu tenho grande compaixão, porque o amor de Deus não muda de acordo com o que a gente faz ou deixa de fazer. Você não precisa ter uma performance diante de Deus. Você não precisa ter palavras lindas para colocar diante de Deus. Você precisa de um coração rasgado. Nada mais nesse lugar onde o próprio Senhor já conhece o seu coração, já conhece as suas intenções. O que mais você precisa além disso? Um coração rasgado. O profeta, ele diz: Joel, rasguemos os nossos corações com as nossas vestes, menos exposições, coisas de fora e mais dentro. Não importa se aqui eu faço, aconteça, todo mundo vê como eu sou crente, se eu chego em casa e ele não é a única coisa que me importa, se no fim do dia, se no fim da semana, se no fim de todas as coisas, tudo é vazio ainda, porque ele não está aqui, porque o nosso lado ainda não está na terra, porque ele ainda não retornou, porque tudo ainda vai ser vazio nesse mundo enquanto ele não retornar. E a gente está muito satisfeito com a nossa vida, com o nosso trabalho, com o nosso casamento, e não no sentido de gostar da coisa, porque na verdade a vida ela é muito difícil, mas a gente está muito satisfeito com o mundo. Tá bom demais, eu trabalho, dá para pagar as contas, meu casamento está bem, meus filhos estão bem, eu vou para a igreja. Tá bom? Não tá bom não, porque você vem aqui de domingo a domingo e ele ainda não está aqui, e você tem que andar de olho fechado, porque ele ainda não está na sua frente, para que você possa adorá-lo de olhos abertos, contemplando a beleza dele. E a gente está conformado, e é por isso que o avivamento não vem, é por isso que o Senhor não vem, é por isso que o Senhor não derrama de forma contínua da sua glória, porque a gente está acostumado, satisfeito. Tudo bem se o culto hoje foi mais ou menos, tudo bem se Deus não veio tanto assim, tá tudo bem, quem sabe no próximo domingo. E Deus nunca vai derramar em corações satisfeitos. Se você já está satisfeito, tem alguma coisa errada. Seu coração está demais nesse mundo, está pouco no reino de luz, no reino do Filho de Deus. Porque o reino do Filho de Deus é um paradoxo. Quanto mais ele te enche, mais você se sente vazio. Quanto mais ele te dá pão, mais você sente fome. Quanto mais ele te dá água, mais você sente sede. E você entende que não importa quanto você busque, sempre vai faltar. Porque a vida plena vai ser quando você estiver finalmente reunido a Ele. E antes disso, nunca. Antes disso, em nenhum momento. Antes disso, todas as coisas são sombras que apontam para Ele. E a gente está vivendo essa vida conformado. Tá tudo bem. Próximo culto, próximo domingo, talvez me chamem para pregar, talvez me chamem para poder abrir o culto, uma oportunidade na igreja, coisa boa. A gente está muito tranquilo com os cultos, com a liturgia, com as pregações. A gente não tem mais um fogo que queima pelo Senhor. E eu oro para que o Senhor venha acender isso nessa noite, porque Deus não fala nada em vão, nada. Deus não abre a boca se a palavra dele não tiver feito, porque a própria Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia. Então, se ele está falando que existem corações que não queimam mais, sabe por quê? É porque ele quer colocar fogo. Não existe outra razão para o Senhor liberar isso, decretar isso, se não for porque ele mesmo quer liberar o fogo do céu sobre nós. John Wesley, um grande pregador, atraía multidões. Multidões vinham até ele. E aí um dia perguntaram a ele: como que você faz para atrair tanta gente até você? E ele falou bem assim: eu me coloco para queimar, e as pessoas vêm contemplar isso, as pessoas vêm me ver queimando pelo Senhor. Eu me coloco nesse lugar onde a glória de Deus me consome, e isso atrai as pessoas não por mim. Ele diz: não porque eu sou bom, mas porque a glória de Deus atrai as pessoas. A própria canção que a gente conhece diz: a sarça pegou fogo, ela não se consumiu, isso me atraiu. Moisés viu uma sarça queimando no deserto, e era normal que a sarça queimasse no deserto. Era um padrão, mas ela não se consumia. Ela não parava de queimar, e essa é uma característica do Senhor. Quando
quando Ele coloca fogo, o fogo não para de queimar o seu altar. A palavra de Deus diz no livro de Levítico que o sacerdote trazia a lenha de manhã e Deus mandava o fogo do céu. Então o versículo diz: e o fogo continuava queimando ardentemente sobre o altar e não se apagava. Então, que você possa trazer lenha diante do Senhor nessa noite, que você possa reagir à presença de Deus nessa noite. Eu não sei quanto tempo tem que você caminha com o Senhor, eu não sei se você já caminha com o Senhor, eu não sei o que você passa, o que você tem passado na sua vida, qual é a sua história, mas deixa eu te falar uma coisa, nessa noite só faz uma coisa: fala, Deus, eu não tenho como colocar fogo, mas eu tenho como levar a lenha, e a lenha é o seu coração rasgado, a lenha é o seu coração sedento, a lenha é você fala, Deus, eu estou totalmente vazio, e se você não me encher, eu vou viver uma vida miserável, porque a verdadeira vida miserável não é a do frio, é a do morto, é a pessoa que nem está lá no mundo desfrutando do pecado, mas também não está aqui desfrutando da glória de Deus. Essa é uma vida miserável, é a pior vida que pode ser vivida. Por isso que Jesus diz: o morro eu vou cuspir na minha boca, eu vou vomitar. Deus não importa a mornidão, porque Ele não escolhe nem um lado nem o outro, Ele escolhe ficar em cima do muro, Ele olha para a glória de Deus e não é suficiente para atrair Ele. E Deus está falando: a minha glória é suficiente para atrair qualquer coração. E que você possa dar uma resposta ao Senhor nessa noite, que você possa se colocar nesse lugar de oração, porque a gente tem, no Brasil existe uma cultura de que a oração é uma obrigação, de que eu tenho que orar hoje. Que saco! Eu vou ter que orar para poder cumprir. A oração é um prazer que o homem pode ter nessa terra. Não existe prazer maior do que entrar no seu quarto, fechar a sua porta e falar com o seu pai que está secreto. E se você ainda não descobriu o prazer na oração, eu te digo que Deus está te chamando, te convidando para entrar nesse lugar e descobrir que Ele é santo, que Ele é lindo, que Ele é digno e que vale a pena gastar horas do seu dia, da sua vida com o Senhor, porque a gente esquece de tudo que Deus é. A gente vive a nossa vida de um jeito muito normal. E como que pode a gente ter uma vida normal diante de um Deus que é como o nosso Deus? Tem uma frase que diz assim: se Jesus não fosse real, nenhum homem nunca poderia ter inventado Ele. Se o nosso Deus não fosse o verdadeiro Deus, não existe homem no mundo que poderia ter criado essa narrativa. A história de um Deus que vem até os homens, que dá o seu próprio filho em resgate daqueles que Ele nem tinha obrigação, porque nós escolhemos o pecado, nós escolhemos nos desviar do Senhor, nós escolhemos ser inimigos de Deus, e ainda assim Ele enviou o seu Filho amado para morrer no nosso lugar, e o seu sangue precioso que verteu naquela cruz, que desceu naquela cruz, cada prego nas mãos de Cristo, cada sofrimento, cada vez que Ele foi machucado, a coroa de espinhos que furava a sua cabeça, tudo isso, as costas dele foram rasgadas, estavam em carne viva. A gente escuta sobre a cruz de Jesus e a gente às vezes não tem dimensão do que isso é, de como isso é. E a palavra de Deus nos diz que Ele foi açoitado. Quando você vai estudar como eram os açoites feitos por Roma, você entende que as costas dele estavam em carne viva. A gente rala o joelho, a gente se machuca e é uma dor insuportável. Imagina ter suas costas inteiras rasgadas por uma pessoa que te odiou, que declarou guerra com você, uma pessoa que se declarou sua inimiga, que falou: com Deus eu não quero parte, mas ainda assim Ele coloca a cruz nas costas, Ele sobe uma montanha sangrando, Ele é pregado naquela cruz, Ele morre, ao terceiro dia Ele ressuscita, Ele vem ao nosso encontro, e ainda assim a gente vive uma vida tão fria diante de Deus. A revelação do Evangelho de Jesus às vezes não está sendo nem mais linda, gloriosa pra gente. A gente nem mais queima por isso. A gente às vezes não é nem grato mais. Parece que Deus fez um favor pra gente. Deus veio, salvou a gente. Obrigado, Deus. É isso aí. Tô indo pros cultos. Eu tô lendo a Bíblia, não tô? Já que tá bom? A gente não tem encontrado personalidade em Deus. Parece que Deus é um robô. Deixa eu te falar, Deus é uma pessoa. Deus tem sentimentos, não humanos, mas Deus sente as coisas. A palavra de Deus diz que Jesus revelou o Pai em tudo que Ele fez. Jesus tinha sentimentos? Sim ou não? Sim. Então Ele revelou o Pai. Jesus chorou. Isso revela o coração do Pai, que também chora pelos filhos perdidos.
despiu da sua glória e se fez homem. Mas ele também vem revelar que Deus é uma pessoa, que Deus não como a gente, não ser humano. Quando eu falo pessoa, eu falo sobre personalidade, eu falo sobre caráter, eu falo sobre atributos. Deus tem atributos, Deus sente coisas. Quando você fala com Deus, você não vai esperar a resposta do vento, sabe por quê? Porque a palavra diz que outros ídolos têm boca, mas não fala, mas o nosso Deus responde, porque a oração de justo tem seus efeitos. O Senhor não decepciona aqueles que nele esperam. E se ele não decepciona, é porque ele faz alguma coisa. E se ele faz alguma coisa em seu favor, é porque ele te olha com alguém que sente algo. A própria palavra do Senhor diz assim: quando Efraim se arrependeu e se voltou ao Senhor, ele disse: tenho por ele grande compaixão e com ansiedade eu me lembro dele. O salmista diz no Salmo 139 que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são tantos que excedem a quantidade de grãos de areia que existem. Conte a areia, conte, e você saberá quantas vezes o Senhor pensa em você. Você tem noção de que você é alvo do amor de Deus, de que você é alvo de um amor incansável do Senhor. E Ele pensa em você, Ele olha para você com amor, com compaixão. Ele não está zangado em cima de um trono, chateado com o que você está fazendo, mas Ele está falando: vem, filho, para mim, se achega a mim, e todas as outras coisas vão se encaminhar, vão fazer sentido. Tem uma frase que diz: muitos se espantarão quando chegarem no céu e encontrar um Deus sorrindo no trono. A gente tende a achar que Deus é um Deus que está muito sério. Ele está sério no trono. Ele é um Deus de cara fechada. E essa não é a verdade. Essa não é a verdade sobre Deus. Ele é um Deus constantemente envolvido. Ele é dedicado ao seu povo. E Ele chama o seu povo para participar daquilo que Ele está fazendo no mundo. E quando você encontrar prazer nesse lugar de oração, quando você entender que o seu coração já não queima mais, mas você tem lenha para oferecer para o Senhor, e você se coloca nesse lugar de oração, e Deus vai fazer